Fala pessoal, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês um pouco dos meus bastidores internos ao longo desses anos, fazendo consultório e atendendo pessoas. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo, que me acompanha, já passou por isso, mas em vários momentos, durante os meus atendimentos, eu me sentia muito angustiada e eu comecei a perceber que essa minha angústia era principalmente quando o caso que eu estava atendendo era de um paciente com obesidade e de uma pessoa que me procurava para emagrecer. E sabe aquela angústia assim de que você sabe tudo que o paciente precisa fazer, você estudou, você se preparou por muitos anos, você sabe o caminho, mas de nada adianta você saber de tudo isso se o paciente também não decidir se cuidar, não decidir começar o processo, não decidir olhar para ele, fazer as mudanças que ele precisa. E por muito tempo, todas as vezes que eu colidia nessa barreira durante o atendimento, que eu começava a falar e que eu sentia às vezes que o paciente não estava disposto, ou não estava pronto, ou apresentava alguma resistência para fazer alguma mudança, nossa, como isso me colocava em desconforto. Eu descrevia como angústia, mas depois de longos anos de terapia, eu acho que eu identifiquei melhor essa sensação de desconforto que eu tinha como uma sensação de desamparo mesmo. Eu acho que era isso, eu me sentia desamparada, porque o meu desejo genuíno era ajudar aquela pessoa que estava ali na minha frente, era fazer o meu melhor e se eu pudesse eu colocava aquela pessoa nas minhas costas e eu fazia as mudanças que ela precisasse por ela, para que ela conseguisse sair daquele nível de sofrimento e passar para o próximo nível de felicidade, de superação. Mas eu não tinha esse poder. E por muito tempo isso foi muito angustiante para mim. Eu acho que alguns profissionais, alguns colegas talvez lidem de uma forma diferente com isso, ou talvez não olhem para esse problema com o incômodo que ele causou em mim, ou talvez reconheçam esse problema, mas até pensem que não tem o que fazer, que é isso mesmo. E eu, por algum momento, pensei assim, é isso mesmo, não tenho o que fazer. As pessoas com obesidade são casos mais desafiantes mesmo, e em muitos casos eu não vou conseguir ajudar, fazer muita coisa por essas pessoas. Eu tentei lidar assim com essa questão, mas eu não consegui, porque isso gerava um incômodo, uma inquietação em mim, e eu não me conformei com essa coisa de que era só isso mesmo que eu podia fazer e ponto final. Isso me inquietou tanto que eu comecei a buscar outras formas, sabe, de ajudar essas pessoas. Não é possível que seja só isso, deve ter algo mais que eu possa fazer, que eu possa aprender, que eu possa aplicar no consultório. E eu comecei a buscar outras coisas além da técnica, da ciência em si. Eu comecei a querer entender melhor as pessoas com obesidade, a entender melhor as dores dessas pessoas, quais eram os maiores desafios internos que elas tinham, quais eram os desafios externos, o que parava essas pessoas, o que travava essas pessoas. E eu fui buscar, além do autoconhecimento mesmo, porque a melhor forma de você entender outro ser humano é você entender a você mesmo. Então eu investi no autoconhecimento, mas eu queria técnicas, eu queria estratégias, coisas que eu pudesse aplicar no meu atendimento para transformar todo esse autoconhecimento em ferramentas úteis para ajudar aquelas pessoas. E eu comecei a estudar por exemplo, algumas coisas de psicologia, terapia cognitivo-comportamental, terapia dos esquemas, alguma coisa que estudasse, que me ajudasse a entender melhor o comportamento alimentar das pessoas, então nutrição comportamental, ferramentas que me ajudassem a
motivar as pessoas mais no processo, então técnicas de entrevista motivacional, ferramentas que ajudassem as pessoas a implementar as mudanças que elas precisavam implementar para conseguir o sucesso no emagrecimento, então técnicas de coaching, medicina do estilo de vida, técnicas de comunicação, de como falar com essas pessoas, de como abordar o tema da obesidade. Eu encontrei isso estudando também comunicação não violenta. E eu fui juntando, sabe, essas pequenas coisinhas que eu ia aprendendo e estruturando uma nova forma de atender a obesidade, de atender essas pessoas com obesidade e de praticar esse acompanhamento no consultório. E para mim foi uma surpresa. Eu era consciente, eu tinha consciência do tamanho do desafio que é você ajudar uma pessoa que quer perder peso, principalmente quando você não sente uma abertura dessa pessoa muito grande no início do processo, mas eu fiquei surpresa sobre como essas coisas que eu ia aprendendo, essa coisa da comunicação, do engajamento, uma técnica aqui, uma técnica ali, como isso ia gerando resultado, como isso ia destravando as pessoas, e somando isso com a parte técnica, com a bagagem teórica que eu já tinha sobre a obesidade como doença, sobre o cuidado que o profissional precisa ter, a prescrição que a gente pode fazer, somando tudo isso eu comecei a ver que existe sim uma forma de você tratar a obesidade com muito mais resultado, onde o profissional se sente muito mais útil, onde as pessoas também se sentem mais úteis no sentido de que elas se superam mais, elas se jogam mais no tratamento, elas se destravam mais, elas conseguem mais. E tudo isso foi assim muito animador para mim, me fez realmente mudar de fase no tratamento da obesidade, no sentido de que eu mudei toda a minha forma de atender e encontrei uma forma de atender que fazia muito mais sentido para mim e que conseguia ajudar muito mais as pessoas que me procuravam com esse objetivo para emagrecer. Então, hoje, se você é um profissional que cuida de pacientes com obesidade, independente da sua área, e você também sente isso que eu sentia, e não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, mas se uma pessoa que vivia como eu vivia, frustrada, angustiada com a própria forma de trabalhar com obesidade ou com essas pessoas que aparentemente pareciam travadas, desmotivadas no processo, se eu der conta de alcançar uma pessoa que sentia isso que eu sentia e que pelo menos desperte para a esperança de que existe uma nova forma de fazer, uma nova forma de atender, uma nova forma de abordar os pacientes, que pode trazer muito mais resultado e muito mais satisfação para você enquanto profissional e, consequentemente, para o seu paciente. Eu já estou feliz, eu já cumpri a minha missão, compartilhando esse vídeo para vocês e um pouquinho de como foi a minha história, o meu processo de transformação pessoal a partir dos pacientes que eu atendi com obesidade. Então, agradeço inclusive a eles que me permitiram um processo de desenvolvimento pessoal e transformar tudo isso em mais estratégias, em mais ferramentas, devolver essas ferramentas para ajudar essas pessoas com obesidade também. É isso.